Boa noite, meu nome é Yolanda Reis e eu sou autora do livro Punk SP, Como Vive a Subcultura Punk na Cidade de São Paulo. A minha peça foi um livro fotográfico / reportagem, ela foi o meu TCC do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Meu orientador foi o professor Carlos Sandano. Meu trabalho nasceu em 2017. Aquele ano eu fui na manifestação de Dia do Trabalho de um grupo que chama Juventude Antifascista. Naquele protesto eu conversei com muita gente, eu queria entender o perfil do grupo antifascista. Então percebi algumas coisas em comum naquele grupo. A primeira é que eles eram pessoas um pouco mais novas, a segunda que absolutamente todo mundo que eu conversei tinha alguma história de luta incrível para contar, e a terceira é que a maioria era punk. Eu percebi que aquele era um tema que dava para aprofundar, tinha muita coisa para contar. Se eu juntasse todas as histórias que eu ouvi ali, daria um livro. Então eu pensei, por que não fazer esse livro? O punk é uma subcultura urbana. Eles nasceram ali no final da década de 70, na Inglaterra e em Nova York. Eles nasceram já com todo um quesito de revolução social, política, tudo isso. Mas mesmo assim, quando as pessoas pensam no punk, elas pensam em bagunça, pensam em baderna, não pensam em política ou sociedade. O meu principal objetivo nesse TCC, então, foi desmitificar um pouco toda essa questão dessa subcultura específica. Eu quis mostrar, além dos estereótipos, toda a vivência que eles têm em sociedade, toda a visão política deles e demonstrar esse lado da sociedade que normalmente a gente não para olhar. E eu pensei, qual que é o melhor jeito de mostrar tudo isso? A minha peça, no começo do desenvolvimento do TCC, era um documentário. Só que aí não demorou muito para eu ter um grande problema. As pessoas não queriam mostrar o rosto. As pessoas têm muitas brigas com a polícia, muitas brigas entre eles, briga de gangues, tem gente que é protegida pelo governo em questão de testemunha, com identidade, novas identidades, e são pessoas que não podem se expor. Então eu não tinha como mostrar essas pessoas na câmera. Então eu mudei completamente de foco e em vez de fazer um vídeo, eu resolvi fazer um livro, escrever essas histórias dessas pessoas e não gravar. Assim nasceu meu livro. Ele tem os tópicos: contexto histórico, o nascimento dos punks, a ditadura militar, a briga com a polícia, a luta antifascista, a luta anarquista e a luta pela liberdade. É o principal ponto dos punks. E como o punk, além de tudo, é uma cultura bem visual, a fotografia era algo muito bom para poder mostrar mais um lado deles, um lado mais profundo. Então, eu cheguei nesse consenso de livro e reportagem / fotográfico para poder mostrar vários aspectos da subcultura. A minha peça começou a ser desenvolvida em 2017, na passeata de Dia do Trabalho. Lá eu conheci muita gente interessante, muitas figuras assim com histórias incríveis. Quando, alguns meses depois, eu resolvi fazer disso um TCC, essas pessoas que eu conheci lá foram as minhas principais fontes. Foram elas que me ajudaram a entrar nesse submundo punk de São Paulo. E bom, para uma boa reportagem a gente sabe que o mais importante é a imersão. Então foi isso que eu fiz. Durante o ano seguinte, eu entrei completamente no mundo punk de São Paulo. Eu ia em vários shows, eu ia em várias manifestações, ajudei a fazer protesto, pintei cartaz, eu fui em documentários, fui em várias festas, tudo isso para conhecer essas pessoas e conforme eu ia, eu me aproximava delas, eu conversava com elas e conhecia realmente todos esses personagens, tudo que eles sobreviviam ali, tudo que eles faziam em conjunto. Durante todo esse tempo eu pedia, posso fotografar? Às vezes eles deixavam, às vezes não. Paralelo a isso, eu fazia a minha pesquisa acadêmica. Eu estudei o punk em si, estudei todo o histórico do punk, a gente tem o livro aqui brasileiro do Antônio Bivar, que é sensacional. Estudei muito música, estudei a questão do rock, a contracultura mundial e no Brasil, a luta antifascista na Europa e no Brasil, a questão da violência policial aqui no Brasil. Foram todos tópicos que eu prestei bastante atenção. Depois disso tudo, eu juntei as histórias que eu ouvi com os levantamentos acadêmicos que eu tive e juntei isso nas minhas reportagens. Um dos desafios foi não citar o nome das minhas fontes nessas reportagens, mas quando você lê, você entende quem é a pessoa dentro daquele conceito. As fotos, as narrativas, o contexto histórico, creio que criaram um bom panorama de como é a subcultura punk na cidade de São Paulo.
E por último, mas tão importante quanto, é a questão visual. A parte gráfica do punk é bastante definida, faça você mesmo. Desde que eles surgiram lá nos anos 70, eles sempre tiveram essa independência do sistema, a independência de basicamente tudo. Eles queriam viver por eles. O modo que eles encontraram foi, nos shows, nos eventos, distribuir fanzines. Eles faziam essas fanzines completamente sozinhos. Então eram páginas, normalmente não eram batidas na máquina de escrever, era desenhada mesmo, com recortes de folhas de revistas, com fotos que eles mesmos faziam, recortavam e colavam. Aí eles pegavam, xerocavam isso em preto e branco, imprimiam, grampeavam e entregavam ali, vendiam a alguns centavos. Era algo bem feito em casa mesmo, e essa estética ficou conhecida como a estética do punk, as letras rabiscadas, os recortes, algo assim mais escrachado. Para o meu livro eu queria trazer um pouco disso, mas eu não podia trazer tanto assim, dado o contexto acadêmico. Você não vai conseguir ler um livro inteiro se ele for todo rabiscado. Então eu coloquei várias páginas de fanzine no meu livro para dar essa ambientação, mas ao mesmo tempo eu tentei trazer algo um pouco mais acadêmico, fontes mais limpas, fotos mais limpas, para criar um equilíbrio mesmo. Mas eu não queria deixar totalmente de fora esse lado fanzine, então eu peguei meu livro, cada começo de capítulo, no PDF vocês conseguem ver, é uma página em branco com um QR Code. Esse QR Code leva para uma música. E eu datilografei essas músicas numa folha vegetal e grampeei. Era para ficar com esse visual meio rústico mesmo. E no final a questão das cores. Eu escolhi o rosa, o verde e o amarelo. Essas são as cores que os Sex Pistols usaram para lançar o primeiro disco deles. Nevermind the Bollocks, Here Comes the Sex Pistols. Por fim, eu gostaria de destacar o que esse trabalho desenvolveu em mim pessoalmente. Eu acredito que, em primeiro lugar, eu aprendi a ver mais a minha cidade, a ver mais as pessoas que estão nela e a entender que no submundo, nesse subsolo de cidade, existe muito mais cultura do que a gente está acostumado a ver, muito mais cultura que a gente está acostumado a olhar e a procurar. E segundo, falando de modo jornalístico, eu tive uma oportunidade que muitos jornalistas procuram sempre, que é poder imergir totalmente em uma cultura, conhecer as pessoas durante anos, para poder, depois de tudo isso, trazer um panorama de como é estar ali. E eu acredito que uma das coisas mais importantes do jornalismo é justamente isso, você poder falar de pessoas para pessoas, porque a gente está aqui pela humanidade. Então nada mais justo que o jornalismo humano.